Mesmo se você se esforçar para ajudar alguém, se eles não tiverem o desejo de mudar, seu esforço será em vão. Épicos argumentou que são nossas reações, não os eventos em si que moldam nossas emoções. Você sempre esteve lá para estender a mão para os outros. O que é uma qualidade rara nos dias de hoje, no entanto, é essencial perceber que, não importa o quão boas sejam suas intenções, se a pessoa não estiver aberta à mudança, não haverá nenhuma, independentemente do apoio que você ofereça. Antes de direcionar sua energia para situações que podem ser insolúveis, permaneça conosco, pois este vídeo fornecerá orientação sobre sinais que sugerem que você pode estar tentando abrir uma porta trancada. Discutiremos 9 tipos de pessoas que, por vários motivos, preferem não aceitar ajuda e frequentemente precisam enfrentar seus desafios sozinhas. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para não perder conteúdo valioso. Antes de começarmos, verifique se você está inscrito e, se gostar do que vê, lembre-se de clicar no botão Gostei. E, o mais importante, deixe seu comentário para que este vídeo possa alcançar mais pessoas. Vamos começar com o primeiro tipo de pessoa que talvez você não queira ajudar. Primeiro, pessoas que vivem em realidades falsas. No cerne da experiência humana, existem aqueles entre nós que se desviam para reinos da falsidade, construindo realidades alternativas para si mesmos. Esses indivíduos mergulham em narrativas autoimpostas, se agarram à ilusão como verdade, tecendo um tecido de decepção para cobrir suas vidas. Longe da busca estoica pela autoconsciência e transparência interior, eles optam por mascarar suas inseguranças e medos com fantasias reconfortantes. Essas fabricações imaginativas atuam como refúgio e como uma jaula, onde o verdadeiro estado das coisas é continuamente remodelado para se alinhar com suas esperanças e caprichos pessoais. A provação estoica de encarar a si mesmo com sinceridade é abandonada, trocada pela facilidade sedutora de habitar um reino onde as verdades inconvenientes são evitadas e apenas fantasias são bem-vindas. É uma dança sutil e perigosa com a realidade, onde está em jogo o verdadeiro eu. No entanto, o que acontece quando as fachadas são removidas e a realidade emerge em sua forma crua? Essas ilusões criadas podem resistir ou estamos inevitavelmente destinados a confrontar os medos e evitações que abrigamos? Refletir sobre essas realidades falsas não é apenas uma questão de curiosidade, mas um convite para reconhecer e reavaliar nossas próprias autenticidades. É uma proposta para enxergar além das farsas e descobrir a coragem de viver uma vida que corresponda ao mundo tangível, apesar de suas imperfeições. Os sábios do estoicismo ensinam que devemos lidar com nossas imperfeições para amadurecer. O dilema com essas almas é que suas raízes em contos fantasiosos são tão profundas que negam outros pontos de vista. Eles ignoram o fato de que nossas mentes possuem a capacidade de transformar nossa percepção da realidade, vendo-a através do prisma de nossos sentimentos, em vez de sua manifestação real. Muitas vezes, seu comportamento não vem da malevolência, mas de um padrão de enganar a si mesmo. Esse comportamento pode ter origem em traumas profundos, ou um desejo intenso por aprovação que distorce sua percepção da existência. Esses desafios podem tê-los levado a fabricar um santuário fantasioso para a sobrevivência emocional. Tentar ajudar essas pessoas representa uma tarefa assustadora, já que construíram barreiras mentais robustas. Embora você possa tentar iluminá-los com a realidade, eles rebatem com um raciocínio que se desfaz diante da realidade. Apesar de evidências óbvias, manipulam fatos para se adequarem à sua ficção aceita. Uma transformação genuína é possível somente se eles reconhecerem os erros em sua lógica, um processo que normalmente requer a ajuda de um profissional psicológico experiente. Isso reflete a dinâmica no discurso político atual, onde as pessoas se agarram às suas doutrinas, ignorando erros racionais e, diante das inconsistências, persistem em sua convicção de estar certas. Em segundo lugar, os oportunistas, ao compreenderem os outros com uma profundidade que vai além da superfície, incorporam um dos atributos mais louváveis da humanidade. Os estoicos, em sua sabedoria atemporal, valorizavam a arte de ver o mundo através da lente da empatia, abraçando os sentimentos dos outros com um coração aberto, livre de preconceitos. Essa prontidão para compreender o contexto emocional de alguém é uma virtude que eleva o espírito. No entanto, essa mesma virtude pode ser mal interpretada por alguns.
sendo percebida como uma oportunidade para a exploração. Existem aqueles que, distorcendo o conceito de empatia, veem na generosidade do outro uma vulnerabilidade a ser explorada, assumindo a aparência de amizade com motivos egoístas. Como então distinguir o amigo genuíno do aliado fingido? A chave está na observação vigilante de suas ações. Um amigo fiel procura apoio em momentos de verdadeira necessidade, demonstrando uma troca mútua de respeito e cuidado. Em contraste, os exploradores se expõem através de um padrão consistente de pedidos e favores, frequentemente para situações triviais ou aquelas que eles poderiam resolver por conta própria. A frequência e natureza de suas solicitações são indicadores claros de seus verdadeiros motivos. Assim, ao interagirmos com os outros, é crucial que a empatia não nos cegue para a realidade de suas intenções. Devemos unir a generosidade do coração com a cautela da mente, garantindo que nossa compaixão não seja mal aplicada, mas direcionada para aqueles que a valorizam e a retribuem de maneira semelhante. Alguns indivíduos possuem uma habilidade quase artística de induzir culpa nos outros. Inicialmente, podem enaltecer suas qualidades, perguntando se você poderia fazer algo por eles, visto que é um bom amigo. Buscar ajuda ocasionalmente é comum, mas esses indivíduos habitualmente pedem assistência, mesmo em situações que poderiam resolver independentemente. Eles não consideram seu tempo como valioso. É uma situação precária, pois você se vê cedendo às suas demandas contra seu melhor julgamento. Eles sabem como fazer você se sentir culpado por recusar, e mesmo após inúmeras ajudas, eles não mudam, acreditando que sempre haverá alguém para resgatá-los. É aconselhável que você considere se afastar desses indivíduos sem remorso. Afinal, seu próprio bem-estar e responsabilidades devem ser sua preocupação principal. Terceiro, os autoabsorvidos. Existem aqueles tão imersos em si mesmos que parecem acreditar que o universo gira ao seu redor. A autolatria é um traço desconcertante e muitas vezes drenante da natureza humana. No caminho da vida, é inevitável encontrar aqueles para quem o eu é o pivô em torno do qual toda a realidade percebível orbita. Eles vivem na ilusão de que cada evento, cada sussurro do destino, reverbera devido à sua presença. Imagine esta cena. Você está compartilhando suas frustrações sobre o caótico trânsito da cidade, e ali está o indivíduo autocentrado, diminuindo seu relato com um tipo de desprezo casual, simplesmente porque não estavam presos naquela teia congestionada. Ou quando você está radiante de alegria, compartilhando notícias sobre um novo emprego garantido, a mesma pessoa rapidamente lança uma sombra sobre suas boas novas, lamentando o caminho estagnado de sua própria carreira. Esse comportamento pode ser comparado ao vampirismo emocional, onde sua energia e alegria são drenadas para saciar o vazio insaciável de suas necessidades e dramas. No que deveria ser um diálogo, a conversa se inclina para um monólogo, onde apenas os sentimentos e opiniões da pessoa centrada em si mesma parecem importar. Diante dessa realidade, surge a pergunta: vale a pena permanecer ao lado de alguém tão absorvido em si mesmo? E mais crucial ainda, possuímos a força interior para exigir que tal indivíduo reconheça e valide os sentimentos dos outros? É vital compreender que, não importa o quanto nos comprometamos a ajudar alguém no caminho do autodesenvolvimento, se a pessoa em questão for resistente à mudança, é provável que permaneça estática em seus hábitos. Da mesma forma, se estamos em um caminho de crescimento pessoal e aqueles ao nosso redor nos envolvem em negatividade, eles podem, sem dúvida, se tornar um impedimento para nosso progresso. Em algumas situações, a sabedoria está em saber quando se proteger e possivelmente se afastar daqueles cuja presença já não enriquece. A autodefesa emocional, nesse contexto, não é apenas uma opção, mas uma estratégia necessária para a sobrevivência psicológica. Quarto, aqueles que não reconhecem suas falhas. Esses indivíduos não assumem responsabilidade por suas ações, nunca se desculpam ou admitem erros, mostrando uma falta de autocrítica e humildade, virtudes que filósofos como os estoicos advogam como cruciais para o desenvolvimento pessoal. Para eles, a culpa sempre está em outro lugar, nunca consigo mesmos. Eles podem atribuir um resultado negativo ao azar, em vez de buscar falhas pessoais ou externas. Habitam um mundo onde o reflexo de suas próprias ações parece distante e inalcançável. Um mundo onde nunca estão os Smiths de seu próprio infortúnio.
Essa perspectiva desafia diretamente os ensinamentos estoicos, que enfatizam a importância da autocrítica e da humildade como pilares fundamentais para o crescimento pessoal. Os estoicos, com sua clareza implacável, nos ensinam que devemos confrontar nossas próprias deficiências com a mesma equanimidade com a qual aceitamos os caprichos da natureza. Como Senar aconselha, não consideramos nossos vícios como pertencentes a nós da mesma forma que não consideramos as doenças como parte de nossa saúde. Portanto, quando sua mente se rebela, lembre-se de que o mal não é um mal absoluto se você o impedir de se tornar seu mestre. Aqueles que evitam responsabilidades por seus atos demonstram resistência à introspecção, uma recusa em reconhecer que a imperfeição é uma parte intrínseca da condição humana. Os estoicos nos instigam a assumir total responsabilidade por nossas ações e entender que o erro, quando reconhecido e refletido, é um professor poderoso. Diante do fracasso, em vez de buscar alguém para culpar, a filosofia estoica nos aconselharia a examinar causas internas e externas com igual medida. Epicuro, outro grande estoico, destaca: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação de sua importância. E, nesse contexto, a interpretação é claramente uma negação da própria contribuição para a questão. Ao considerar a possibilidade de ajudar tais indivíduos, é vital refletir sobre as palavras de Marcos Aurelius. A melhor vingança não é ser como eles. Assim, podemos entender que, em certas situações, nossa energia pode ser melhor investida no autodesenvolvimento e na prática da virtude estoica, em vez de tentar mudar aqueles que não estão dispostos. E, finalmente, quando decidimos nos distanciar, não é com um coração carregado de ressentimento, mas com um entendimento estoico de que nossa paz interior e progresso não devem ser comprometidos pelos outros. Teimosia, como Epiceto nos lembra, a liberdade é o único objetivo digno que temos, e às vezes a verdadeira liberdade significa se afastar daqueles que estão firmemente ancorados em seus erros, escolhendo um caminho de autoconsciência e serenidade. Assuma o controle de sua vida com a sabedoria dos maiores filósofos da história. O estoicismo no século XXI é o seu guia para resiliência, bem-estar e prosperidade. Transforme desafios em triunfos, estresse em força, incerteza em clareza. E clique agora no link no comentário fixado para começar sua jornada estoica para uma vida de sucesso e realização. Adquira seu e-book hoje. O quinto ponto levanta uma preocupação legítima sobre aqueles que não se preparam para o futuro, preferindo viver em um estado perpétuo de contentamento com o presente. Essa perspectiva contrasta com os princípios estoicos, que valorizam a importância de viver no aqui e agora, mas também reconhecem a necessidade de se preparar para o futuro por meio de ações conscientes no presente. O estoicismo nos ensina a abraçar e apreciar o presente, sem ignorar a progressão natural das coisas, incluindo a passagem inevitável do tempo e a transitoriedade das circunstâncias. Sêneca, um estoico notável, aconselhou que se deve reunir a alma inteira para prever o futuro. Mesmo enquanto concentramos toda a alma nisso, a prontidão para o futuro deve ser uma extensão natural do foco e da dedicação que aplicamos ao presente. Ver o potencial em outros e desejar que eles vejam em si mesmos é um reflexo da compaixão humana. No entanto, de acordo com os estoicos, cada pessoa deve ser capaz de reconhecer e aproveitar suas próprias habilidades. Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico, proclamou que o poder do homem sobre cada evento é semelhante à natureza dos próprios eventos. Isso significa que temos dentro de nós o poder de moldar nosso futuro por meio de nossos atos atuais. Encorajar alguém a planejar para o futuro não significa negar a ansiedade ou outras emoções difíceis, mas entender que elas fazem parte da experiência humana. O estoicismo não promete a erradicação da ansiedade, mas oferece ferramentas para gerenciá-la. Aprender a conviver com esses sentimentos sem ser dominado por eles é um desafio que os estoicos nos instigam a enfrentar. Por fim, Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Quando vemos alguém sem planos para o futuro, podemos interpretar essa falta de visão como desperdício de potencial. No entanto, é crucial reconhecer que cada indivíduo tem seu próprio tempo e caminho de desenvolvimento. Enquanto encorajamos e apoiamos os outros em seu crescimento, também devemos aceitar que a escolha de planejar ou não para o futuro é pessoal e deve ser respeitada.
sempre com a esperança de que, no devido tempo, cada um encontrará seu caminho. Sexto, aqueles envolvidos pelo pessimismo. O sexto perfil mergulha em um dilema comum: a batalha contra o pessimismo crônico. Dentro do quadro estoico, tal atitude é contraproducente, pois os estoicos pregavam o cultivo de uma mentalidade resiliente diante da adversidade, visando não apenas a aceitação, mas também a transformação de percepções negativas em construtivas. Sêneca, um dos mais proeminentes pensadores estoicos, aconselhou que devemos aprender com nossas experiências e usar as dificuldades como oportunidades de crescimento. Ele afirmou que não é porque as coisas são difíceis que não nos atrevemos, é porque não nos atrevemos que elas são difíceis. Isso sugere que o obstáculo não está nas situações em si, mas em nossa hesitação em enfrentá-las com coragem e otimismo. O texto destaca um foco no negativo, o que vai contra a prática estoica de reflexão racional e objetiva sobre os problemas. Para os estoicos, a chave para a paz interior está em perceber que podemos controlar nossas reações aos eventos externos. Epicuro, outro filósofo estoico, enfatizou que não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, mas sim concentrar-nos em como respondemos a eles. Além disso, a filosofia estoica aprecia a calma que vem da gratidão e do reconhecimento dos aspectos positivos da vida, mesmo em meio às provações. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de ver as coisas com apreciação e encontrar alegria no presente. Ele escreveu: "Quando você se levantar de manhã, pense no precioso privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, aproveitar, amar." Lidar com indivíduos atolados no pessimismo sugere a sabedoria estoica em oferecer apoio enquanto também nos protegemos contra sermos envolvidos por sua negatividade. É vital compreender que, embora a empatia seja uma virtude, não podemos impor mudanças para os outros. Cada pessoa deve desejar a transformação por si mesma. Os estoicos nos ensinam a investir nossa energia onde ela possa ter um impacto positivo, e às vezes, isso pode significar preservar nosso próprio bem-estar, em vez de tentar incessantemente alterar a perspectiva de alguém. Consequentemente, pode ser mais sábio direcionar nossos esforços para aqueles abertos e dispostos a abraçar uma visão de mundo mais equilibrada e otimista. Aqueles que, em sintonia com as práticas estoicas de autodesenvolvimento, estão preparados para trabalhar consigo mesmos e crescer com o apoio fornecido a eles. Sétimo, aqueles que se absolvem de culpa. O sétimo perfil aborda uma questão central para a filosofia estoica: a responsabilidade pessoal. Os estoicos acreditavam que temos o poder de escolher como interpretamos e respondemos os eventos que nos acontecem, capturado sucintamente na famosa citação de Epicuro: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." No caso daqueles que evitam assumir responsabilidade por suas ações, consistentemente transferindo a culpa para fatores externos ou outros, estão negligenciando um dos aspectos mais vitais da liberdade pessoal e do crescimento, que é a autoria das próprias escolhas e a aceitação das consequências. Para os estoicos, a autoexame e a autocrítica são cruciais para o desenvolvimento do caráter e para viver uma vida boa e significativa. Marco Aurélio, o filósofo imperador, enfatizou a importância da introspecção e da aceitação de suas próprias falhas e progressos. Em suas meditações, ele se questionava e lembrava da importância de examinar suas próprias ações e motivações, em vez de culpar outros ou as circunstâncias. Assim, para auxiliar alguém preso nesse ciclo de esquivar-se da responsabilidade, a sabedoria estoica sugeriria encorajar a pessoa a se envolver em uma autoavaliação honesta, instando-os a compreender o que está dentro de seu controle: suas próprias ações, reações e julgamentos. No entanto, os estoicos também reconheceriam que cada indivíduo deve estar disposto a embarcar nessa jornada de autodescoberta. Não é algo que possa ser forçado de fora. Além disso, embora possamos oferecer apoio e perspectiva, os estoicos nos lembrariam para não nos perturbarmos excessivamente com os fracassos dos outros ou com a recusa deles em mudar. Devemos aceitar que não controlamos as ações de outras pessoas, apenas as nossas. A mudança deve vir de dentro e muitas vezes o sofrimento e as dificuldades são catalisadores que levam as pessoas à introspecção e ao desejo de mudança. Portanto, a dureza de aprender com as próprias experiências mencionada no texto pode refletir os ensinamentos estoicos de que as dificuldades da vida
oferecem valiosas oportunidades para o crescimento pessoal, e que, às vezes, a aprendizagem mais eficaz ocorre ao confrontarmos diretamente as consequências de nossas próprias escolhas. Oitavo, aqueles com expectativas de privilégio. A expectativa de privilégio não merecido contradiz a ética de trabalho e o foco no autodesenvolvimento que são característicos da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que o valor de um indivíduo não vem de privilégios inatos ou expectativas de tratamento especial, mas sim do cultivo de virtudes pessoais como sabedoria, justiça, coragem e temperança. Epicuro enfatizou que devemos nos esforçar para ser merecedores do que desejamos, e que o sentimento de direito sem o esforço correspondente é uma ilusão e uma fonte de insatisfação. Marco Aurélio, embora imperador, escreveu sobre a importância de viver de acordo com a natureza e não se colocar acima dos outros, independentemente de sua posição. Ele frequentemente refletia sobre a impermanência de posições de poder e a importância de manter a humildade. Para os estoicos, o universo não deve nada a ninguém. O que nos acontece é resultado de uma rede complexa de causas e efeitos, e recompensas genuínas vêm por meio de ações virtuosas e trabalho árduo, não por expectativas infundadas ou demandas. Ao lidar com pessoas que têm expectativas de privilégio, a abordagem estoica sugeriria, primeiramente, ser um exemplo de moderação e viver focado na virtude, demonstrando por meio de suas próprias ações o valor do trabalho e da contribuição justa. Seria aconselhável encorajar tais indivíduos a refletir sobre seus conceitos de mérito e justiça, talvez desafiando-os gentilmente a considerar o que realmente merecem com base em suas ações, não em seus desejos ou expectativas. Os estoicos também aconselhariam a evitar reações emocionais negativas diante da ingratidão ou de um sentimento de privilégio em outras pessoas, tendo em mente que todos agem de acordo com seu entendimento e, às vezes, a experiência direta das consequências de suas expectativas irrealistas pode ser a lição mais profunda que podem aprender. Nono, aqueles resistentes à aprendizagem e à mudança. Os estoicos viam a resistência à aprendizagem e à mudança como barreiras significativas para o progresso moral e intelectual. Para eles, a sabedoria não era apenas um estado a ser alcançado, mas um processo contínuo de desenvolvimento pessoal. A filosofia estoica encoraja a reflexão interna, uma avaliação honesta de si mesmo e uma disposição para se adaptar e aprender com as experiências da vida. Epicuro, um dos mais notáveis filósofos estoicos, argumentou que devemos estar abertos a reexaminar nossas crenças e atitudes, pois muitas vezes são estas, e não os eventos externos em si que nos desviam. Ele defendia que não devemos temer a autocrítica, pois o verdadeiro aprendizado vem da capacidade de mudar e melhorar. Marcos Aurelius também escreveu sobre a importância de estar aberto a novas ideias e perspectivas, e não ser obstinado em suas próprias opiniões. Para lidar com aqueles resistentes à aprendizagem e à mudança, a abordagem estoica não seria forçar a transformação, mas liderar pelo exemplo por meio do próprio comportamento. Além disso, os estoicos sugeririam praticar a empatia, tentando entender por que essas pessoas se apegam a certas crenças ou comportamentos e abordando discussões sobre mudanças de maneira que respeite sua perspectiva. No entanto, a filosofia estoica também reconhece que existem coisas além do nosso controle, incluindo as atitudes e escolhas dos outros. Portanto, pode ser apropriado aceitar que, apesar de nossos melhores esforços, algumas pessoas podem precisar chegar ao conhecimento e à disposição para mudarem seus próprios caminhos e cronogramas. Isso não significa desistir delas, mas sim respeitar sua jornada e estar disponível para ajudar quando estiverem abertas à mudança. E como um bom estoico poderia dizer, preocupar-se menos em convencer os outros a mudar e mais em ser um exemplo de mudança positiva. Quer descobrir como alcançar isso? Dê uma olhada no comentário fixado. Há um e-book excepcional que vai te elevar, fazendo você ver tudo sob uma ótica diferente. Nos vemos no próximo vídeo.